no canal Libertando os Cativos com o presbítero Deni Moutinho. Olá meus irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Deni Moutinho do canal Libertando os Cativos. Desde já eu quero agradecer a audiência do canal e também fazer um pedido, porque muitas pessoas têm assistido nossos vídeos, têm compartilhado, mas falta a inscrição no canal, que você se inscreva, que você comente, compartilhe, porque como eu já falei, o YouTube não tem interesse algum de estar divulgando esse tipo de conteúdo, tá? Porque eles fazem parte aí da elite global, eles não têm interesse algum de estar compartilhando aquilo que vai acontecer nos últimos tempos, Até porque isso é um desdobramento do plano deles para a chegada, do antimessias, que a gente já tem apresentado em alguns outros vídeos, tá bom? E hoje eu quero trazer uma mensagem de alerta, outra mensagem de alerta, A gente já está sendo conhecido aí como o arauto do final dos tempos, E eu venho trazer novamente, esse é o nosso papel. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser o atalaia, aquele que fica ali em cima da montanha para avisar a chegada do adversário, que fica ali em cima, lá no mastro, em cima do mastro dos navios, para olhar de longe, para ver se o perigo, e assim alertar os ocupantes do barco ou aqueles que ainda não estão no barco para que possam adentrar. E também pode se comparar aos atalaias dos castelos. E nossa missão é essa, tá alertando o maior número de pessoas para que as pessoas se despertem da Matrix, que possam realmente acordar para os acontecimentos dos últimos tempos. E nesse momento eu quero falar sobre um assunto, Nós sabemos que existe aí a guerra da Rússia, contra a Ucrânia. A gente sabe, pelo pouco conhecimento que nós temos, que assim chegamos lá através de estudos, através de pesquisas e principalmente pela palavra de Deus, que nos anuncia os últimos tempos. E aí, por correlação, a gente acaba verificando vamos dizer, o cumprimento literal de cada profecia, E o que me espanta é assim ali a acurácia, O que me espanta é ali a precisão dos acontecimentos, do desenrolar desses acontecimentos aqui no mundo, comparados ao que está na Bíblia. E Deus, ele tem compromisso com o seu povo, E nós sabemos que Deus, ele jamais faz coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos. E eu quero alertar acerca, justamente de guerras, De guerras, rumores de guerras. Mas alguns podem dizer assim, mas essa conversa de guerra, rumores de guerra, o mundo em si, ele vive em guerra há muito tempo, e por que só agora que quer dizer que Jesus está voltando por causa da guerra da Rússia e da Ucrânia? Não é só por isso. É porque a maioria das profecias, já estão cumprindo ou já estão cumpridas, A gente pode falar justamente dos rumores de guerra, que daqui a pouco eu vou ler aqui em Mateus 24, todos os sinais do final dos tempos. A gente pode falar da escalada da tecnologia no mundo, A gente pode falar da frieza espiritual, por causa disso o amor de muitos esfriaria, A gente pode falar dos falsos profetas, que apareceriam. Isso tudo está aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, e no restante, no livro de Daniel, Apocalipse, livro de Tessalonicenses, livro de Timóteo. Então toda essa profecia, ela já está sendo cumprida à risca, e nós vemos, pelos olhos espirituais, toda
elite, toda essa preparação para a vinda de um governo único, tá? De uma só moeda. A gente sabe que essa guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia é mais um passo, tá? Do desdobramento das ações para o grande reset mundial, ou seja, para que se instaure uma ordem, é preciso instaurar o caos, né? Primeiramente. Então, estão instaurando o caos, e como eu tenho dito já nos outros vídeos, na realidade esse cenário ele não vai mudar para paz, a não ser que eles busquem outra forma de alcançar ali a meta deles, tá? Então, a questão é que eu creio que essa escalada de violência vai aumentar, outros países vão se envolver, vai haver a quebra da economia, como já está acontecendo através das sanções, que os Estados Unidos, né, e a OTAN já empregaram ali na Rússia, ou seja, o próprio governo, né, quebrando, a Rússia já está ali sentindo ali o impacto, os milionários da Rússia também já estão sentindo, porque imagina, os caras não podem mais fazer negócio com outros países, né, deixam de receber negócios, né, a própria Rússia pode estar dando calote aí no mundo, né, porque, enfim, pegam empréstimos e durante essas sanções, vocês acham que eles vão pagar? Não vão pagar. Enfim, a economia toda aí, e eles saíram do sistema SWIFT, né? Ali da Europa e do mundo inteiro, desse sistema. E aí, só que eles já estão assim redesenhando, né, esse sistema. Um novo sistema, na realidade, pautado na Rússia, na China, na Índia, né, e outros países, que eles juntos ali eles formam praticamente a metade da população do globo. Então esse sistema é um sistema independente, ou seja, um sistema aliado ao dragão, né, a China, que já tem ali praticamente, eu vivi lá, gente, eu morei lá, e gente, eles têm coisas que a gente nem imagina que eles têm, com relação à tecnologia, com relação a poder de armamento, né? E são um país muito rico, não preciso nem estar assim reforçando essa informação, porque a gente tem, né, visto aí que eles têm comprado todas as commodities, na realidade comprado o mundo através de commodities, né? E influenciando governos para estarem militando em favor dos seus objetivos, tá? Então todo esse cenário de guerra, eu acredito que está sendo armado para cumprir mais um objetivo, tá, do reset mundial, que é justamente essa renovação da economia, né? E até mesmo a preparação para, depois desse caos todo, de repente a terceira G acontecer, né? Já o anticristo tomando o poder, como é de anúncio, né, das grandes multinacionais, da programação preditiva, né? E as mensagens subliminares que eles têm passado nos comerciais aí. Então, para quem ainda não acordou, gente, acorde. Em nome de Jesus, né? Como disse Paulo, eu insto pelo poder do nosso Deus, que em nome de Jesus, que vocês acordem, que vocês não olhem a gente como maluco, mas que vocês possam ter chegar ao ponto de fazer uma análise crítica. Peraí, eles estão falando, deixa eu ver realmente o que está escrito, o que está acontecendo, o que vai acontecer, analisa, olha, aprecia o conteúdo, dá uma olhada, vai nas referências, vai nos comerciais, dá uma olhada e veja, compara para ver se tudo que a gente está falando não é verdade e realmente está se cumprindo dentro da Bíblia. E sem perda de tempo, para o vídeo não ficar muito longo, que eu vou estar colocando um outro vídeo que vai estar unindo, tá, algumas revelações, inclusive eu vou estar falando uma revelação que Deus me deu há cerca de um ano atrás, que eu via, né, o Brasil sendo atacado e eu correndo, pedindo para que eles entrassem nas cavernas, subindo a montanha para proteger minha família, tá? Eu via claramente,
né, o Brasil sendo atacado. E assim, o que eu lembro de nitidamente, que os helicópteros que atacavam eram aqueles Apache, né, de fabricação americana. Então a gente sabe que o Brasil não está muito bem, né, relacionado hoje com os americanos, depois da saída do Trump, né, e a entrada desse Biden aí, que é um agente aí da NOM, né, da nova ordem mundial. Então isso é para a gente abrir os olhos e ficar bem esperto com relação a isso. E ele já no seu plano de governo lá, ele já fazia todo um movimento orquestrado para cuidar, tá, da Amazônia, né? Então eles sabem muito bem, como eu já falei, eles têm tecnologias e sabem muito bem qual a riqueza, tá? Ou quais são as riquezas que estão ali na Amazônia, começando pela água, né, mesmo. Então vamos abrir os olhos, vamos analisar, vamos buscar Deus, vamos se consertar, tá? Até porque também, biblicamente, tá? O Senhor está me dizendo aqui, todas as vezes que o povo que Deus escolheu, e o Brasil é um povo escolhido, do Senhor, tá? O Brasil, nosso Barzilai, biblicamente Barzilai, ele foi alguém que ajudou ali a Davi, né? Ele era um indivíduo de Gileade que ajudou ali a Davi quando ele estava fugindo ali da rebeldia, né? Contra o seu filho rebelde Absalão, e ele levou ali insumos, deu apoio, deu guarida ali para Davi. Então o Brasil ele tem um desenvolvimento aí de um plano que Deus, ele já, vamos dizer assim, já tem um plano para o Brasil no desenrolar do final dos últimos tempos, tá bom? Então, e aí depois se o Brasil, ele sabe que o Brasil tem esse papel, só que o Brasil ele precisa se voltar para Deus, para que todos esses acontecimentos, tá, se desenrolem tal qual o Senhor planejou. E o Brasil a gente sabe, tá? A gente se encontra aí no nível de frieza espiritual, no nível de falsos profetas, sabe, que vem se alastrando pela terra, e isso tem causado, tá, essa frieza, tem causado essa falta de reverência, tá, para as coisas de Deus. Então eu temo, porque todas as vezes que um escolhido de Deus, um povo escolhido de Deus se afasta, o que acontece biblicamente? Acontece de Deus permitir que uma nação se levante contra este povo, tá bom? E é isso que eu quero mostrar, tá? Nesse vídeo, nessa compilação que o Senhor colocou no meu coração para fazer. E sem perda de tempo, tá? Me perdoe, eu vou estar olhando aqui para baixo, porque eu para estar lendo a palavra de Deus, e vocês acompanhem a leitura, por favor, em nome de Jesus. Jesus em Mateus 24, no capítulo 24, no versículo 4, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, enganando a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, e olhai e não vos assusteis, porque é mista que isso aconteça. Essa tradução diz assim: mas ainda não é o fim, tá? Isso ele está querendo dizer, a história de Deus com a criação humana, ela vai, irmãos, ela não vai só até o tempo da graça não, tá? Depois da graça vai ter a tribulação, vai ter a grande tribulação, que dura, esse período todo dura 7 anos, e depois desses 7 anos Jesus virá através do clamor dessas pessoas que ficaram no arrebatamento, e juntamente com Israel, que vai ser atacado pelas nações do norte, tá? Que vai ser a guerra de Gog e Magog, e Jesus virá e destruirá, juntamente com aqueles que já foram arrebatados com ele, destruirá o iníquo somente com a sua palavra, com o sopro da sua boca, né? E aí essas pessoas que foram arrebatadas, primeiro, é um assunto, depois que eu quero tratar dessa escatologia, eu quero fazer um vídeo somente dele, tá? E aí depois vai ter depois do julgamento dos cristãos, tá? Vai ter o tribunal de Cristo,
depois disso vai ter 1000 anos, tá bom? E depois desses 1000 anos Satanás vai ser solto novamente para tentar as nações, ou seja, é um assunto bem assim complexo. Eu quero tratar isso no outro vídeo, numa outra live. E aí você deixa os comentários, quem quer, entendeu? Que eu faça essa live falando sobre essa escatologia, toda essa sequência, desde ali de Adão até, né, do alfa e do ômega, do plano de Deus. Então, quando ele fala isso é o fim, não é o fim agora que tipo assim, Jesus vai vir arrebatar a igreja, vai ser o fim. Ele não está falando disso, não. Ele está falando já vamos dizer, da consumação do plano de salvação completo, tá? Ele não está falando desse fim, não. Para que você não se engane e não ache que não é agora que vai acontecer o que a gente está anunciando que vai acontecer. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Veja bem, aí tudo se cumprindo, né? Mas todas essas coisas são os princípios das dores. E então hão de vos entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Ele diz: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Mais uma vez, eu falo sobre esse fim. Muita gente acaba se confundindo com relação a esse versículo. Jesus só vai vir depois que esse evangelho for pregado a todas a gente, né? Pessoal, ele está falando aqui, tá? Depois do arrebatamento, a gente está alertando aqui agora para que você se volte. Deus alistou um exército de pessoas para estarem anunciando a volta de Jesus, e que as pessoas elas possam serem alistadas para ser o filho varão, ou seja, aquelas pessoas que o motivo da vida dela é pregar a palavra de Deus, é buscar o Senhor, é estar alertando com relação à obra de Deus, é estar confrontando o pecado face a face, é não estar se importando com o que vão falar com relação ao que ele está levando da palavra de Deus, ou seja, o compromisso dele é com Deus e não com os homens, tá? Então, uma análise rápida, quando eu me importo, né? Me importa agradar a Deus e não a homens. Então, quando eu estou me importando mais em agradar a homens e ficar com medo do que pode acontecer comigo, eu já não estou nessa posição de filho varão. Amém? Então, Deus está listando agora para que essas pessoas que vão ser agora arrebatadas durante esse período, essas pessoas elas vão reinar com Cristo, vão receber o cetro, tá, de justiça e a coroa para reinar juntamente com Cristo, e esses irão fazer parte do tribunal de Cristo, ajudando Cristo a julgar aqueles que não foram arrebatados e ficaram, tá? Ou seja, ainda não é o fim, a questão vai continuar, ou seja, muitos serão salvos sim, na tribulação e na grande tribulação, mas gente, eu não quero ficar, e eu estou treinando a minha família, estou treinando aquelas pessoas que estão sendo alcançadas para não ficarem na grande tribulação, não ficarem, porque se ficarem na grande tribulação, o risco vai ser muito grande, meus irmãos. Por quê? Porque o inimigo, primeiro, ele vai, o povo vai estar frio na fé, ou seja, vai acontecer um grande evento, todos vão ser arrebatados. E aí, logo em seguida, o que vai acontecer? Vai acontecer um caos total, mais caos ainda. E aí sim, o anticristo vai estar anunciando a sua vinda, ele vai dizer que todos foram abduzidos por alienígenas, né? E que esse negócio de religião cristã acabou, e isso aí foi sempre tudo uma farsa, e aí ele é a solução para tudo, tá? Então ele vai acabar com a fome, com a miséria, vai acabar com as guerras, vai ter um tratado de paz entre Israel e os palestinos, e toda ali a Arábia Saudita vai ter paz. Então, isso tudo eu vou estar falando num outro vídeo, tá? Sobre a escatologia completa. Mas veja bem, tudo isso para falar, tá, que tudo está acontecendo, está se cumprindo, guerra, rumores de guerra,
a questão da frieza espiritual, e quando o povo de Deus, ele se afasta realmente da verdadeira fé bíblica, Deus ele permite que venha ali uma assolação para que o povo realmente volte para Deus. Então vamos atentar. Eu quero deixar aqui o vídeo agora, tá? Em nome de Jesus Cristo, que você preste atenção e que Deus venha falar mais e mais ao seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, para que possam estar preparados para o grande dia do Senhor. O Espírito Santo está me dando aqui a lembrança sobre o livro de Joel 2:28, que diz, né, sobre as visões. Deus está avisando. Eu mesmo não era de ter essas visões, e nos últimos dias Deus tem me dado visões impressionantes. Antes de ter essa ameaça do suposto vencedor das eleições dos Estados Unidos, o Senhor tinha me dado uma visão do Brasil em guerra, sofrendo ataques com aqueles helicópteros Apache, né? E ali aqueles helicópteros atacando no Brasil, e eu correndo para proteger ali minha família, dizendo para que eles entrassem em cavernas, porque o Brasil estava em guerra, estava sob ataque. Então é o cumprimento, né? Outras pessoas também têm sonhado sonhos do arrebatamento, as pessoas sendo levadas, o soar da última trombeta, nitidamente. Então o Senhor tem mostrado que, né, isso tudo tem acontecido. Então prepara-te, ó igreja, para encontrar-te com teu Deus, porque... Outra coisa, minha patroa hoje, ela falou bem assim: gente, essa noite eu tive um sonho tão estranho, um sonho sem pé, sem cabeça. Eu sonhei que o Brasil estava em guerra. Mano, quando ela falou isso, a primeira coisa que eu lembrei foi de você, do sonho que você falou que você teve, se lembra? Mano, vai acontecer, não sei o que relacionado a isso, mas o Senhor tá mandando os avisos, bombardeando a terra com seus avisos. Glória a Deus, mano. Glória a Deus, papai. Deus ele não faz nada, meu irmão, sem antes avisar, né, os seus profetas, né? O Senhor já vem alertando isso há muito tempo, entendeu? E agora, né, mais essa confirmação aí com a tua patroa, que Deus tem interesse. Eu não sei como é que está a vida dela com Deus, se ela já está no firme propósito, mas... Irmã muito usada por Deus. É tremendo esse recado, assista até o final. Ei, Labástia, Camandúvia, muitos estão pensando na Camana Súbia, a Lamandara Vasseia, que é um tempo de paz, né, que Meneixia, Labassub Comanácia, mas eis que do nada serão muitos assombrados de um dia para o outro. Olha aí, Camanácia, 4 anjos descem e tocam sobre essa terra, de norte a sul, vou chacoalhar esse país de que me neblofou, por amor da minha igreja, por amor daqueles que ainda são me fiéis. Andarrácia Comanai, não pesarei minha mão. E no momento em que eu estava pedindo pelo Brasil, amados, o Senhor me mostrou o Brasil em uma grande guerra. Eu via a frente de Manaus como se fosse a frente do Brasil todo. Eu via aquelas bandeiras vermelhas, eu via aqueles aviões de guerra nos ares, eu via os tanques de guerra, eu via muitos policiais, o exército, a marinha, a aeronáutica, tudo em ação dentro do Brasil, onde eu via o presidente Jair Bolsonaro, todo de branco também. Eu perguntei do Senhor: o que é isso, Deus? O que é isso, Jesus? O que é isso, Espírito Santo? E ele disse para mim: minha serva, é uma guerra no Brasil. Eu, Senhor Deus, vou levantar uma nação contra o Brasil. A nação brasileira, ela é minha serva. Deus falava para mim. Eu tenho esperado ela se voltar para mim com amor, mas ela não quer. Então eu vou gerar uma guerra contra ela, para que ela venha se render para mim. E naquele momento, amados, eu comecei a chorar, porque o Senhor me mostrou todinha a guerra. Eu vi aqueles mísseis voando e explodindo.
E o Senhor disse, presta atenção, porque tu vai ver muita coisa e te segura. E tu tem que ver isso. E eu vi aqueles mísseis soltos aos ares e caía e explodia dentro do Brasil. Eu vi aquelas bombas, eu vi aquele tiroteio. E era muita gente acordada das capitais para os interiores. Nós sabemos que tem uma Transamazônica, eu nunca fui, mas Deus me mostrava essa Transamazônica. Muitas mães com seus filhos no braço, chorando, correndo, seguro na mão de outras crianças, pedindo socorro dentro desses matos brasileiros. Eu via, Deus me mostrava as famílias saindo de dentro das cidades, das capitais, e correndo para dentro dos matos, pedindo socorro. E o Senhor disse assim, ai das grávidas nesse tempo, ai das grávidas nesse dia de guerra. E eu via muitas cidades vazias, eu via supermercados vazios, eu via a cidade deserta. E a guerra, muito tiro, muita explosão. Vi os hospitais lotados de todas as capitais brasileiras. Eu vi os hospitais lotados que não tinha mais aonde caber pessoas. Vi improvisado aquelas grandes tendas, com aquelas pessoas todas furadas de tiro. E eu disse, Deus, o que é isso? Ele disse, guerra no Brasil. Mais uma vez ele disse, guerra no Brasil. Não é em outro lugar, é dentro do Brasil. Eu levantarei uma nação contra a nação brasileira. Porque o pecado está muito grande, amados. O pecado está grande demais. Ninguém sabe mais quem é quem. E o Senhor dizia assim, fala para aqueles que têm colônias, que têm sítios, que plante muita alimentação, como feijão, arroz, plante milho, plante, porque vai faltar muito alimento vai faltar. Meu Deus. E o Senhor falava sobre a igreja, também para unir a igreja, porque o Senhor disse que no céu, ele disse, minha serva, no céu eu não fiz quarto separado para cada ministério. Eu fui preparar um lugar para que todos estejam reunidos junto. Eles vão morar junto. Não há separação. E eu olho do meu trono para a terra, eu vejo muita separação. Eu vejo muita indiferença. E eu não quero isso para o meu povo. E essa guerra também vai atingir muitos crentes, muitos pastores, que se dizem pastores e não cuidam das ovelhas, só quer o dinheiro, só quer o dízimo, só quer as ofertas, e deixa as ovelhas jogadas. O Senhor disse que vai punir muitos nessa guerra, e Ele vai levar muitos. Prepara-te, igreja. O Senhor mandou eu dizer, prepara-te, a igreja, porque muitos o Senhor vai levar. E ai daqueles que estão de qualquer jeito em cima dos altares pregando. Muitos pastores estão pregando mentira, só por causa de dinheiro. Estão passando a mão por cima de pecado. Cadê as disciplinas? Que ninguém mais é disciplinado. Pecam, os pastores não disciplinam mais as ovelhas. E nem pastores e nem diáconos, eles estão à vontade. E o Senhor diz que no dia dessa guerra, aqueles que tiverem dessa forma, ai deles, ai deles. E o Senhor me fez ver também, para a igreja se preparar. Porque o Senhor disse que os dele, Ele cuida. Daqueles que estão firmes com Ele, não vai acontecer, se assustar sim, mas não vai acontecer nada. Porque estão firmes, estão pagando preço, estão cuidando das ovelhas, estão falando a verdade, pregando, não estão deixando o pecado entrar na vida do povo de Deus. Glórias ao Senhor. Amados, Deus me mostrava muitos hospitais improvisados. E aquelas pessoas que iam para ali, eram muitas sem pernas, sem braços, com um buraco no seu corpo. E muitas pessoas sem cabeça. Porque a guerra vai ser muito feia. O Senhor me dizia, a guerra nuclear.
E o Senhor disse, avisa o povo que se prepare, avisa a nação brasileira, avisa